Estamos iniciando aqui mais uma aula então de resolução de questões e a gente vai resolver questões sobre lei de execução penal. Vamos lá? Questão de número 1. Considerando o entendimento do jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, julgue certo ou errado o item a seguir em relação às faltas disciplinares praticadas no curso da execução penal. Então a gente vai julgar aqui certo ou errado em relação às faltas. Ressalta-se que as faltas podem ser leves, médias e graves. A LEP regula a falta grave e a falta leve e média será regulada pela legislação local, tá? Que é a lei específica, já que direito penitenciário ele é um assunto, né, que será legislado de forma concorrente. No artigo 24 da Constituição Federal, concorre entre a União, Estados e DF legislarem concorrentemente sobre o quê? Direito penitenciário. Por isso, que a LEP estabelece o quê? As normas aplicáveis à falta grave, enquanto a leve e média serão verificadas e serão reguladas por lei específica. Belezinha? Vamos lá, sim. O reconhecimento de falta grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso, independente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou independe, né, do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, correto, tá? Então, olha, o reconhecimento aqui de falta grave independe do trânsito em julgado da sentença penal condenatória se ele for decorrente de crime. Por exemplo, suponhamos que lá no sistema um preso praticou um furto, um roubo, um homicídio. Há uma falta grave aí? Sim, neste caso houve um crime doloso também, tá? É falta grave por ser crime doloso, fechou? E aí, essa conduta, por ser também uma infração administrativa, enseja que a punição pela infração administrativa reconhecendo a falta grave, tranquilamente vai ter aqui uma diligência investigatória da conduta, e aí, na aplicação, a autoridade competente ou o diretor ou o juiz vão aplicar sanção administrativa com base na apuração ali, que eles vão verificar se tipifica ou não em crime doloso. Belezinha? Fechou? Então, muita atenção aí, que o item está corretíssimo. Próxima questão de número 2. Vamos lá? Texto associado. Foi muito aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Texto associado. Sandra, de 16 anos de idade, foi admitida em um centro socioeducativo de internação feminino. No acolhimento, assistente social, que atendeu, identificou os principais elementos da história de vida da adolescente. Seus pais morreram quando ainda era bebê. Por isso, foi criada por sua avó paterna, Janete, atualmente com 70 anos de idade, com quem ainda reside. A avó é tutora de Sandra e de outros 3 netos, menores de idade, que são as únicas pessoas que moram com ela. Então, ó, ela é tutora. O que é o tutor? O tutor, nos termos do ECA, né, é o responsável pelo instituto chamado tutela, que só existe quando desaparece o poder familiar e ainda se trata de menores. Como assim? Os pais morreram, e aí, como não há mais poder familiar, quem vai exercer o poder com direitos e deveres relacionados à criação e educação do menor é o tutor, tá? Então, a avó aqui ficou como tutora, como se ela tivesse aqui as mesmas obrigações do poder familiar, tá? Só que ela tem um pouquinho mais de obrigação, porque ela vai ter que prestar contas da administração dos bens dos menores, tá? Que são as únicas pessoas que moram com ela. A renda familiar é de um salário mínimo, proveniente de pensão especial indenizatória que Janete, que é a avó, né, tem direito. Sandra está grávida de 12 semanas e seu namorado Pedro, de 28 anos de idade, usuário de drogas e genitor do nascituro, cumpre pena em regime fechado por tráfico de drogas. Então, o pai do bebê, né, de 28 anos de idade, usuário de drogas, e é o genitor lá, ele cumpre a pena em regime fechado por tráfico de drogas. Fechou? Belezinha? A parte da situação hipotética, julgue certo ou errado. Vamos lá. A Pedro, namorado de Sandra, devem ser garantidos serviços de atenção à saúde definidos pelo sistema penitenciário, em que cumpre a pena. Querido, questão simples, singela aqui,
mas está correta, tá? Então o Pedro tem direito de todas as assistências previstas na LEP. Assistência material, assistência à saúde, assistência educacional, assistência social, ele tem direito à assistência social, saúde, educacional, religiosa, né? São 6 assistências que ele tem direito, beleza? Então, olha, muita atenção que ele vai ter direito aqui, inclusive assistência à saúde. E no caso de assistência à saúde, abrange assistência médica, assistência odontológica e o que mais? Assistência médica, odontológica e farmacêutica, né? Então, são as assistências que ele tem direito ali dentro. Isso é psicológica. Olha, a assistência psicológica não está expressa na LEP, então pela LEP não tem assistência psicológica. Agora, por exemplo, na Constituição do Estado de Goiás, tem lá assistência psicológica que será aplicável ao sistema penitenciário, mas essa não está na LEP, essa é só, por exemplo, na legislação específica, ou legislação local, ou ainda a legislação constitucional estadual, belezinha? Então o item está correto aqui, simplesinha, show? Eu pergunto, o que abrange assistência material? Assistência material. Vestuário, o que mais? Vestuário, alimentação e... Vestuário, alimentação e produtos de higiene? Não, não, não. Instalações higiênicas, tá? Se cair produtos de higiene, tá errado. É instalações higiênicas. Beleza? Bem, deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Não tem. Vamos então dar continuidade aqui. Vamos lá. Julgue o item que se segue, relativos à execução penal, desarmamento, enfim, certo ou errado. Preso provisório não pode ser submetido a regime disciplinar diferenciado. Falso, meu querido. Por quê? O RDD não é um regime de cumprimento de pena. O RDD é uma sanção administrativa aplicável a quem praticar falta grave. Lógico, naquelas hipóteses que a LEP descreve como situações que ensejam RDD. Cabe ressaltar que a única sanção administrativa aplicável ao preso que deve ser aplicada pelo juiz. As demais são aplicáveis pelo diretor do estabelecimento. Já o RDD somente pelo juiz. Cabe ressaltar também que o diretor pode incluir preventivamente o preso no RDD. Mas quem vai decidir se mantém ou não é o juiz competente. Belezinha? Fechou? Bem, então o RDD é uma sanção, não é um regime de cumprimento de pena. E por isso o RDD é aplicável também durante o processo ou durante a investigação, no que tange aqui as prisões cautelares. Fechou? Então por isso que o item está errado aqui pra gente. Questão agora de número 4. Em cada item que se segue é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, certo ou errado, né? Com base na legislação de regência. Vamos lá. Caio, condenado a 9 anos de prisão, então a 9 anos, pessoal, toda informação que for dada para você durante na prova, né, você vai ter que grifar ali, ficar ligado ali nesse prazo, tá? Caio condenado a 9 anos de prisão, então se é 9 anos, pergunta, qual que é o regime inicial de cumprimento de pena aqui? Fechado, né? Porque se a pena aplicada é superior a 8 anos, já é o regime fechado. Cumprir a pena em regime fechado, então pronto, já está aqui essa informação, nem precisava de ter colocado, porque o regime inicial ele é fechado. Se for pena de reclusão, né, já que a pena de detenção não inicia no regime fechado. Passado um ano de cumprimento de pena, ele cometeu falta grave. Olha, muita atenção aqui que a falta grave, ela interrompe o prazo da progressão de regimes, tá? Então ela interrompe o prazo da progressão de regimes, fechou? Então, se ele praticou falta grave, a gente recomeça a contar o prazo do zero. Eu pergunto, e do livramento condicional? Não, o livramento condicional não interrompe, beleza? Agora, tem uma norma que foi trazida pelo pacote anticrime que, se ele praticar falta grave, é possível a concessão do livramento condicional, desde que a gente espere pelo menos um ano. Então é uma norma suspensiva, porque a gente vai ter que esperar um ano, mesmo que ele preencha todos os requisitos para ter direito ao livramento condicional, vai ter que esperar mais um ano aqui para receber o benefício, tá? Mas a gente não recomeça a contagem do prazo para a concessão do livramento, a gente só posterga para o próximo ano para a concessão aqui do livramento condicional, belezinha? Bem, então a gente já sabe aqui que ele estava cumprindo pena, praticou falta grave, ponto. Nessa situação, serão interrompidas as contagens dos prazos, tanto para obtenção
tanto para obtenção do livramento condicional. No caso aqui do livramento condicional, não interrompe, meu querido, tá? A gente agora posterga para 1 ano a sua concessão. Então, se, por exemplo, ele tinha que cumprir, no caso de crime comum, deixa eu ver aqui qual que é o crime dele. Condenado, ele não falou do crime aqui, então ele vai ter que cumprir 1/3 da pena se ele for primário, tá? Metade se ele for reincidente, e se crime hediondo equiparado, 2/3 da pena vai dar da concessão a reincidente específico, ou no caso de crime hediondo equiparado, com resultado morte, a gente também não concede livramento condicional, tá? Bem, e aqui, neste caso do livramento, ele vai ter que cumprir, se primário, crime comum, 1/3 da pena. 9 anos, então ele tinha que cumprir quanto para ter direito ao livramento condicional? Não estou falando de progressão, livramento condicional. 1/3 da pena para ter direito ao livramento condicional, beleza? Aí suponhamos que ele já cumpriu 3 anos. E aí, ele praticou falta grave. Pergunta, neste caso, interrompe, a gente recomeça a contar aqui 1/3 para... Não. Ele já cumpriu o requisito, ele vai ter direito ao livramento. Mas ele só tem direito se passados 1 ano, beleza? Quanto para a progressão de regimes? Olha, para a progressão de regimes aqui, ó, de cumprimento de pena, aqui sim é possível, tá? Aqui sim é possível a gente verificar a interrupção. Então, suponhamos, se é crime comum, ele foi condenado a 9 anos, vai ter que cumprir quanto a pena? Não 1/6 não, 16%, tá? 16%, se não houver violência ou grave ameaça, ele for primário, beleza? E aí, 16% da pena cumprida. Aí ele cumpriu 1 ano. Praticou falta grave, a gente recomeça a contar do 0, meu querido. Porque interrupção é começar a contar do 0. E eu pergunto, qual que é o marco de interrupção? Ele praticou falta grave no dia 1º de janeiro. O reconhecimento aqui da falta, por meio do processo administrativo, se deu em fevereiro, tá? Quando que a gente recomeça a contar? Do dia da falta, beleza? Que inclusive foi estabelecido, era jurisprudência, foi estabelecido agora positivadamente na LEP, tá? Tá na LEP aí que o marco, né, da interrupção é no dia da falta grave. Então, para a progressão de regime de cumprimento de pena, devendo ambas ser reiniciadas a partir da data do cometimento da falta. Olha, essa regra aqui, ela estava só na jurisprudência ou está na LEP, tá? Agora eu pergunto, devendo ambas? Não. Devendo, no caso aqui da progressão de regimes, tá? Devendo, no caso de progressão de regimes, ser reiniciada a partir da data do cometimento da falta. Por quê? Do livramento não há interrupção. Beleza? Fechou? Fácil ou não é fácil? Muito fácil aqui, meu querido. Então, esse item está errado por causa do livramento que não interrompe aqui em razão da falta grave. Beleza? 9. Nada a ver. 5. Em cada item a seguir é apresentada a situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. Certo ou errado? Então, vamos lá. Diogo condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão. 7 anos e 6 meses de reclusão. Se ele for primário, qual que é o regime inicial? Semiaberto, tá? Lógico, a gente pode também aplicar o 59 do Código Penal, que são as circunstâncias judiciais, para aplicar regime diferenciado. Mas, pelos requisitos 33 básicos ali, 7 anos e 6 meses, não deu 8 anos, né? Não deu mais que 8 anos, neste caso, regime inicial semiaberto, se ele for primário, tá? Pela prática de determinado crime, deve iniciar o cumprimento de pena em regime semiaberto. Em regra, está correto, tá? Em regra aqui está correto. Todavia, na cidade onde se encontrava, só há estabelecimento prisional adequado para execução da pena em regime fechado. Então, lá onde ele mora, não tem regime semiaberto, colônia agrícola ou industrial. Só tem o quê? Penitenciário, ou seja, estabelecimento de segurança máximo médio. Nessa situação, o juiz poderá determinar que Diogo inicie o cumprimento de pena em regime fechado. Não, meu querido, tá? Não posso aqui punir porque o Estado foi ineficaz. Não, meu querido, ele vai ter que cumprir o regime semiaberto, nem que seja em outro estabelecimento, belezinha? Então esse item está errado, muito errado, super errado aqui, fechou? Questão agora número 6. Com relação a nulidades, processos, julgue, certo e errado, vamos lá? A prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal acarreta a perda da totalidade dos dias remidos com o trabalho
recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Vamos lá, é assim. Se ele praticar falta grave, para a remissão ele perde até 1/3, tá? E a gente recomeça a contar da data da falta. Então ele não perde aqui a totalidade, ele vai perder até um terço da remissão, beleza? O que é a remissão, professor? A remissão, inclusive, deixando claro aqui que na LEP ela é com C cedilha, tá? É um perdão de pena decorrente aqui do trabalho ou do estudo. Então ele trabalha 3 dias, tem direito a um dia de remissão de pena, tá? Ele estuda 3 dias, tem direito a um dia de remissão de pena. Agora, esses 3 dias de estudo tem que totalizar aqui, dividido aqui pelo menos 4 horas por dia, né? 3 vezes 4, 12 horas, totalizando aqui para que ele tenha direito à remissão de um dia. Caso contrário, suponhamos que não deu as 12 horas, não tem direito à remissão, vai ter que estudar mais para que tenha direito à remissão nesses 3 dias. Mas também não dá para estudar um dia inteiro, 12 horas e ter direito à remissão. Aí, neste caso, ele tem que ser dividido em pelo menos 3 dias aqui, fechou? Então, ele não perde a totalidade, então esse item também está errado aqui pra gente. Questão agora de número 7. Com referência à execução, julgue certo ou errado. Segundo o Supremo Tribunal Federal, STF, o trabalho em regime aberto que for realizado fora da casa de albergado não será considerado para fins de remissão da pena. Isso, olha, muita atenção, que o estudo, ele pode remir a pena no regime fechado, semiaberto ou aberto. O estudo. Agora, o trabalho é somente do regime fechado e semiaberto. Porque no regime aberto não tem direito aqui à remissão. Inclusive, para ele se manter no regime aberto, é necessário que ele trabalhe. Um dos requisitos para a progressão para o regime aberto, ele ter emprego fixo ou a possibilidade de arrumar imediatamente emprego. Então, como é uma das condições para ir para o aberto ele trabalhar, então eu não vou dar um duplo benefício aqui, tá? Que é manter no regime aberto. Então ele vai se manter no regime aberto, vai trabalhar para se manter e não tem direito à remissão. Então o item está correto, tá? O STF já tinha esse entendimento aqui há muito tempo. Questão agora de número 8. Julgue o item subsequente em relação às disposições da Lei de Execução Penal, conforme disposição expressa da LEP. Então, ó, muita atenção que ele fala que é expresso, então você tem que saber se está escrito lá mesmo, tá? O preso condenado a cumprir pena privativa de liberdade em regime semiaberto não poderá cumprir a reprimenda em casa de albergado. Onde ele cumpre a pena se ele estiver no regime aqui semiaberto? Isso, muito bem. O regime fechado, de acordo com o Código Penal, é o estabelecimento de segurança máxima ou média. O regime semiaberto é cumprido em casa de albergado, colônia agrícola ou estabelecimento congênere. E o regime aberto é cumprido em casa de albergado, beleza? Então, ó, lá no fechado, estabelecimento de segurança máxima ou média. A LEP chama de penitenciária, tá? Cabe ressaltar que a penitenciária para homens é construída afastada do centro urbano, de modo que não obstaculize aí a visitação, tá? Então tem que ficar afastado do centro urbano, mas tem que ser adequado à visitação. Não pode ficar, por exemplo, numa ilha, tá? Beleza? Bem, e a penitenciária de mulher pode ser construída no centro urbano? Pode, tranquilamente. A de homens que tem que ser afastado. E a casa de albergado, ela tem que ser construída no centro urbano, tá? E não afastada do centro urbano. Belezinha? Fechou? Bem, então o regime semiaberto ele vai ser cumprido em colônia agrícola ou industrial. Beleza? Fechou? Então não é em casa de albergado mesmo. Então, conforme a disposição expressa da LEP, o preso condenado a pena privativa de liberdade em regime semiaberto não poderá cumprir a reprimenda em casa de albergado. Correto, meu querido, tá? Então, correto aqui. Por quê? Porque ele vai cumprir onde? Colônia agrícola ou industrial. Simples assim. Fechou? Fazer o post-it aí, ó. Fechado, penitenciária. Semiaberto, colônia agrícola industrial. E aberto, casa de albergado. Qualquer dúvida, pode mandar aí também a perguntinha pra gente. Belezinha? Questão agora de número 9. O preso primário e o reincidente cumprirão a pena na mesma sessão,
pois a LEP só determina que haverá cumprimento de pena separadamente para o preso provisório e o condenado por sentença transitada em julgado. Meu querido, tá errado. É errado porque a LEP ela é bem específica aqui na separação, tá? A gente vai ter estabelecimento para quem é condenado definitivo e o preso provisório, tá? Beleza? Já começamos por aí. O preso definitivo vai cumprir a pena onde? Depende. Se é regime fechado, penitenciária. Se é regime semiaberto, colônia agrícola industrial. Se é regime aberto, casa de albergado. Eu pergunto, e o preso provisório? O preso provisório vai cumprir em cadeia pública, de acordo com a LEP chamada de cadeia pública. Então, por exemplo, no estado de Goiás, a Casa de Prisão Provisória, a CPP, ela é considerada pela LEP como o quê? Cadeia pública. Por quê? Cadeia pública é destinada às pessoas que cumprem a pena, cumpre a prisão cautelar, a prisão processual, a prisão provisória. Beleza? Fechou? Exemplo aí, prisão preventiva. Tamo junto? Só que a LEP ainda faz aqui uma separação, por exemplo, na penitenciária, ela vai fazer uma separação por crimes, né? Se é crime comum, se é crime hediondo equiparado, se é reincidente ou primário. Então ele vai fazer aqui uma separação, uma seleção aqui para garantir o quê? Uma individualização da pena, belezinha? Então esse item está errado aqui pra gente. Fechou? 10. Julgue o item subsequente com relação às disposições da LEP, Lei de Execução Penal. Caso um preso pratique falta disciplinar, não for falta grave aqui, né? Pratique falta disciplinar, poderá a autoridade administrativa decretar o isolamento preventivo desse preso, bem como determinar sua inclusão em regime disciplinar diferenciado no interesse da disciplina e da averiguação do fato, verdadeiro ou falso? Olha, é possível sim, tá? É possível sim, no caso de falta grave, beleza? Então, aqui não é qualquer falta disciplinar, a falta tem que ser o quê? Grave. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo. Olha, se for falta grave, é possível sim decretar aqui o isolamento preventivo. Por qual prazo? Até 10 dias, né? 10 dias. Cabe ressaltar que o isolamento na própria cela é uma sanção administrativa, tá? Decorrente de falta grave, e ela é aplicável pelo diretor. Qual o prazo máximo do isolamento na própria cela? O prazo máximo é de 30 dias. E preventivamente ele pode decretar aqui até 10 dias, beleza? Bem como determinar a inclusão no regime disciplinar diferenciado no interesse da disciplina e averiguação do fato. Inclusão no regime... Olha, ele não pode determinar aqui a inclusão no regime disciplinar diferenciado. Então, quem determina aqui a inclusão é o juiz. Só que ele não falou inclusão preventiva. E a LEP utiliza aqui a inclusão preventiva, tá? Então, essa inclusão no regime disciplinar diferenciado aqui, em regra, é só pelo juiz, tá? A preventiva poderia ser pelo diretor do estabelecimento, tá? Beleza? Então o item está errado aqui, porque nessa segunda parte é somente quem? O juiz. Fechou? Bem, questão agora de número 11. Julgue o item subsequente com relação às disposições da LEP, Lei de Execução Penal. Preso que praticar. Também o segundo erro aqui é porque não é qualquer falta, né? Falta grave. 11. Julgue o item subsequente com relação às disposições da LEP. Preso que praticar fato definido como crime, doloso ou culposo, ou falta grave, deverá ser transferido para regimes mais rigorosos. Olha, no caso aqui, se praticar crime doloso, aí sim é possível a regressão. Quais são as hipóteses de regressão de pena previstas na LEP? Nós temos 3 hipóteses aplicáveis em qualquer tipo de regime e uma hipótese exclusiva para o regime aberto, tá? Quais são as 3 hipóteses aplicáveis para qualquer tipo de regime? Falta grave, crime doloso, crime doloso, ele não fala crime culposo, tá? Crime doloso, o que mais? Somatória de penas em razão de condenação por crime anterior que inviabilize a manutenção no regime mais brando, tá?
E aí, nesse caso, a gente vai fazer a somatória e vai determinar a regressão de regimes para o regime mais rigoroso, tá? Beleza? Cabe ressaltar que a regressão ela pode ser per saltum, a progressão não, tá? Progressão sempre para o próximo regime mais brando. Já a regressão pode ser, por exemplo, estou no aberto, posso ir direto para o fechado, estou no aberto, posso ir para o semiaberto, beleza? Então, pode haver regressão aqui per saltum. E, no caso aqui da regressão de regimes, é possível uma quarta somente aplicável no regime aberto. Se não houver pagamento de multa, podendo fazê-lo, não atingindo os fins da execução penal, beleza? Então, são hipóteses ali que a gente vai aplicar especificamente para o regime aberto, beleza? Tamo junto? Bem, então, aqui não é crime culposo, é crime o quê? Doloso, quem seja a regressão de regimes. Show? Então, o item está errado também. 12. Julga o item subsequente com relação à LEP, disposições aqui da Lei de Execução Penal. A determinação de regime de cumprimento de pena do condenado por mais de um crime, em processos distintos, deve ser feita pelo resultado da soma ou unificação de penas, observado, quando for o caso, a detração ou remissão. Inclusive, isso que é o disposto, acho que é no artigo 112, né? 112 ou 111 da LEP, que ele estabelece essa dicção aqui, beleza? Então, o item está corretíssimo, beleza? Tamo junto? Só não entendi. É assim, ó, suponhamos que o indivíduo praticou furto e roubo em dias diferentes. Aí o furto, ele está sendo processado em Aparecida de Goiânia. O roubo, ele está sendo processado em Goiânia. Então, tem dois processos pelos dois crimes, está tramitando em varas distintas, beleza? Se em varas distintas aqui, pode ser que o juiz lá de Aparecida condene a pena de, sei lá, de 3 anos. E o juiz de Goiânia condena uma pena de, sei lá, 12 anos pelo roubo, tá? Então, 12 mais 3 dá quanto? 12 mais 3. Ixi, deu ruim, hein? Nós fomos ruim na matemática. Pois é, 15 anos, né? Também estava enrolado aí, né? Não tinha conseguido. Então, ó, 15 anos de pena aí. 3 mais 12, 15 anos. Beleza? Aí o juiz, ele vai somar. Que juiz vai somar? Porque houve processos separados aqui. Aí, suponhamos que transitou em julgado. Ele vai começar a cumprir a pena. Ele vai cumprir a pena 3 mais 12. Não, meu querido. Vai haver uma somatória de penas aí. E quem é que determina essa somatória? Caso não seja feito pelo juiz da condenação, vai ser feito pelo juiz da execução, que vai somar as penas aqui, 15 anos. Agora ele vai cumprir a pena de acordo com a decisão do juiz da execução, determinando aqui a somatória. O que é uma unificação? Suponhamos que o indivíduo ele praticou vários furtos. 3 furtos em Aparecida, 3 furtos em Goiânia, tá? E aí, o juiz de Aparecida julgou os 3 em concurso crime continuado, né? E aí o juiz de Goiânia julgou os 3 também em crime continuado. Só que verifica-se na prática que é um crime continuado só, tá? Então, nos 3 tinha que ser uma condenação só. Suponhamos que o de Aparecida condenou aqui pelo crime continuado em 6 anos. E o de Goiânia 6 anos. Pergunta. Neste caso, a gente vai somar as penas ou vai unificar? Isso, o juiz da execução, ele vai verificar, esses 2 aqui dariam um crime só continuado em Goiânia e Aparecida. E aí, se ele verificar que isso aconteceu, aí ele vai fazer aqui o recálculo da pena com base no crime continuado no 6 de um só. Aí, neste caso, ele não vai somar as penas, ele vai reaplicar a pena, unificando a pena aí, belezinha? Então, ele pode fazer ambas as situações aqui, unificando ou somando as penas, se houve processos distintos antes da execução da pena, belezinha? Fechou? Que é isso que ele tinha dito aqui lá na LEP, e a gente só está aqui explicando para os senhores. E é possível aqui também que o juiz da execução, ele aplica a detração. O que é a detração? É a computação de pena. Suponhamos que ele tinha cumprido 1 ano de prisão, cumprido 1 ano de prisão preventiva, né? Ele foi condenado a 6 anos. O que o juiz da execução pode fazer? Ele somou aqui as penas, verificou que ele já estava preso já há 1 ano, ele pode aplicar o quê? A computação, ele só vai cumprir mais 5 anos de pena, tá? Belezinha? Ou remissão. Suponhamos que durante a prisão preventiva, o preso trabalhou. Então, o trabalho-estudo durante a prisão preventiva também é aplicável aqui no início de cumprimento de pena, aplicando a remissão, beleza? Tamo junto?
Então, item corretíssimo aqui, linda questão. Anote aí e coloque no seu post-it. 13. Julgue certo ou errado as disposições da LEP. O condenado que for acometido por doença mental durante o cumprimento de pena deverá ser internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, meu querido, tá? Então é possível aqui que ele seja internado no hospital psiquiátrico aqui, mesmo que durante o cumprimento da pena, né, que ele era imputável, ele se tornou agora inimputável, então vai ser retirado lá da cela e colocado no hospital psiquiátrico. 14. Lúcia cumpre pena em regime aberto e Ana em regime fechado. Após condenação por prática de crime, tá? Então, ambas praticaram um crime aqui, e uma cumpre em regime aberto, outra em regime fechado. Ambas trabalham e cursam ensino médio. Considerando essa situação hipotética e o que dispõe a LEP, acerca do Instituto da Remissão, julgue. Vamos lá. Antes de ler, eu quero que você já adivinhe. O que ele vai perguntar? Isso, muito bem. A remissão pelo trabalho só beneficia quem? Só beneficia a Ana, que está no regime fechado. A remissão pelo trabalho não beneficia quem? A Lúcia, que já está no regime aberto. Inclusive, para ela permanecer no regime aberto, ela tem que demonstrar o quê? Que trabalha, beleza? Então, ela não terá direito, se o trabalho for externo, a caso de albergado, a remissão no regime aberto, belezinha? Vamos lá. Ana tem direito à remissão de um dia de sua pena para cada 12 horas de frequência escolar e, se concluir o ensino médio, com certificação por órgão competente do sistema de educação enquanto estiver cumprindo a pena, será beneficiada com a adição de 1/3 ao tempo remido em função das horas de estudo. Então, a Ana é a do regime fechado. Ela tem direito à remissão pelo trabalho e pelo estudo, tá? Então, e aqui ele está falando da remissão pelo estudo, né? Então, o item está corretíssimo. Na verdade, a gente pensou que ia perguntar mais nessa aqui, mas ele perguntou menos do que poderia perguntar, belezinha? Nesse item. Mas está correto aqui, beleza? Questão agora de número 15. É o mesmo fato aqui, né? A Ana, regime fechado. Lúcia, regime aberto e Ana, regime fechado, tá? Lúcia, que é do regime aberto, Lúcia poderá remir sua pena com suas atividades, mas para isso será necessário que opte pela remissão com base nos dias de trabalho ou nos dias de estudo, já que a LEP proíbe a acumulação de possibilidade de remissão. Não. Por exemplo, no caso de Lúcia, no caso de Ana, né, que está no regime fechado, ela tem direito da remissão pelo trabalho e pelo estudo. Se no mesmo dia ela trabalha e estuda, ela vai ter direito às duas remissões, um dia de pena pelo trabalho e um dia de pena pelo estudo. Suponhamos então que ela tem 6 dias de pena a cumprir, tá? Vamos colocar 9 dias de pena a cumprir. 9 dias de pena a cumprir. Aí suponhamos que ela trabalhou e estudou 3 dias. Trabalhou e estudou 3 dias, então ela vai ter direito a um dia de pena remido pelo trabalho e um dia de pena remido pelo estudo. Então, ela só vai cumprir mais 3 dias, tá? Ficou claro aqui? Então é possível acumulação. Agora, detalhe. Como a Ana está no regime aberto, ela não tem direito à remissão pelo trabalho, beleza? Então, outro erro aqui que a gente pode visualizar. Então, primeiro erro, ela não tem direito à remissão pelo trabalho. Segundo erro, é possível acumulação sim na LEP de forma expressa, ela não proíbe a remissão pelo trabalho e pelo estudo. Fechou? Bem, vamos lá agora. A gente viu que então que está errado, né? Questão agora de número 16. É mesmo fato, né? Lúcia no regime aberto e Ana no regime fechado. Na hipótese de Ana sofrer um acidente e ficar temporariamente impossibilitada de continuar suas atividades, então ela ficou impossibilitada pelo acidente. A contagem de tempo para fins de remissão ficará suspensa
até que ela possa retornar ao trabalho e estudo, sem prejuízo dos dias já remidos. Não, não, não. Se ela ficou impossibilitada, é como se ela estivesse trabalhando e estudando, tá? Se ela não puder trabalhar e estudar, realizar as atividades aqui, ela continua tendo direito à remissão pelo trabalho e pelo estudo, fechou? Então a ALEP estabelece esse direito aqui, é como se fosse um auxílio acidentário, tá? Beleza? Cabe ressaltar que se houver acidente de forma dolosa, de forma deliberada por parte do próprio preso, configura falta grave, tá? Tá no rol das faltas graves lá. Agora, então um acidente que seria o quê? Culposo, né? Que ele não queria, nem assumiu o risco de produzir. Fechou? Tamo junto? Então esse item está errado, né? Por que está errado? Porque não vai ficar impossibilitada de ter o benefício aqui, não fica suspenso o benefício, ele continua a receber o benefício mesmo não tendo trabalhado e estudado. Então o item está errado. 18 agora. 17, né? À luz da LEP, julgue o item a seguir. O preso provisório ou condenado à pena privativa de liberdade é obrigado a trabalhar e, pelo trabalho realizado, deve ser remunerado com valor que não pode ser inferior a um salário mínimo. Olha, pergunta, qual que é o salário mínimo do preso? Não, o salário mínimo é 3/4 do salário mínimo. Suponhamos que o salário mínimo é R$1.000. Então, qual que é o salário mínimo do preso? R$750, tá? Beleza? Então, o salário mínimo dele não é um salário mínimo, é 3/4 do salário mínimo aqui. Fechou? Tamo junto? Bem, então o item está errado. Vamos lá. O preso provisório ou condenado à pena privativa de liberdade é obrigado a trabalhar. Olha, na verdade, o preso provisório ele é facultado a trabalhar. O preso condenado ele é obrigado a trabalhar. Se o preso provisório ele é facultado a trabalhar, que é o primeiro erro aqui, né? Então aqui, ó, o obrigado é somente ao condenado, tá? Somente aqui ao condenado, beleza? Então o preso provisório ele tem a faculdade, ele tem a discricionariedade. Discricionariedade, faculdade. Ele não é obrigado a trabalhar. Mas se ele trabalha, ele tem direito à remissão, caso ele seja condenado. Beleza? Agora, o condenado, sim, ele é obrigado a trabalhar. Fechou? Então, primeiro erro aqui. E, pelo trabalho realizado, deve ser remunerado com um valor que não pode ser inferior ao salário mínimo. Pode sim ser inferior ao salário mínimo, que é 3/4 do salário mínimo. Tá? 3/4 do salário mínimo aqui, que é o salário mínimo do preso. Eu pergunto, o que eu faço com esse salário mínimo? Isso, o salário mínimo do preso aqui, suponhamos que ele ganhasse os R$750. Parcela desse valor será revestido ao próprio preso, né? Outra parcela vai para a família, outra parcela assistência à família, as despesas de manutenção com ele, o que mais? Pagamento de multa e, se sobrar, vai para uma poupança dele, que a gente chama de pecúlio, tá? Que ele pega quando ele sair da prisão. Tamo junto? Então ele tem que estar errado aqui. 18. À luz da LEP, julgue. As tarefas executadas pelo condenado como cumprimento de pena de prestação de serviço à comunidade não são remuneradas. Correto, meu querido? Não são remuneradas. Beleza? Correto aqui. Corretíssimo. Ele é obrigado a trabalhar e não recebe por isso. 19. À luz da LEP, julgue. Situação hipotética. Joaquim foi condenado por crime grave a pena de reclusão em regime fechado. Então ele vai cumprir em penitenciária, né? E como ele é um homem, a penitenciária é construída afastada do centro urbano, da qual já cumpriu 1/6. Olha, para progredir de regimes hoje, a gente não analisa de forma fracionada, e sim pelo percentual. Então, para progredir de regimes aqui, se ele, deixa eu ver aqui, crime grave, a pena de reclusão, não falou aqui se tem violência grave ou ameaça, se tem morte ou não, se é crime hediondo equiparado ou não, então a gente pressupõe que é crime comum, ele é primário. Vai ter que cumprir quanto a pena aqui? 16%, tá? 16%. Tá meio difícil aqui esse número, né? Então a gente já sabe que não é que 1/6 é o quê? 16%. Mas aqui na questão tá falando que eu cumpri 1/6, tá? Beleza?
No município em que está localizado o estabelecimento prisional que abriga Joaquim, será iniciada a obra pública de revitalização da região central da cidade. Então esse 1/6 ele vai ser importante aqui para a gente, não para a progressão, mas para o trabalho externo, tá? É possível que o trabalho externo, desde que ele cumpra aqui 1/6 da pena. E quem autoriza o trabalho externo, para quem está em regime fechado, é o diretor do estabelecimento, tá? E não é o juiz. Assertiva. Nessa situação, desde que preenchidos os requisitos legais e adotadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina, Joaquim poderá ser autorizado pela direção do estabelecimento prisional a trabalhar na obra. Isso é pela direção mesmo, não é pelo juiz, tá? Como ele já cumpriu um pena presente com os requisitos legais, é possível que ele trabalhe aqui, tá? Na obra de forma externa. Então, item corretíssimo, beleza? 20. A luz da LEP julgue, né? A legislação limita o trabalho feito pelo preso provisório àquele que pode ser realizado em estabelecimento prisional em que o indivíduo se encontre e na medida de suas aptidões e capacidades. Olha, para quem é preso provisório, ele é facultado aqui o trabalho, tá? Ele não é obrigado a trabalhar, beleza? Então ele pode trabalhar e não pode realizar trabalhos externos, fechou? Então o preso provisório, ele não é obrigado a trabalhar. Se ele trabalhar, tem direito à remissão. Se ele trabalhar, tem direito à remuneração. E não pode realizar trabalhos externos. Então, a legislação limita o trabalho feito pelo preso provisório àquele que pode ser realizado no estabelecimento prisional em que o indivíduo se encontre na medida de suas aptidões e capacidades. Correto. Então, ele estabelece esse limite mesmo, só dentro aqui do estabelecimento, ó, no estabelecimento prisional e não fora dele. Fechou? Então, item corretíssimo aqui. Tamo junto? Fechou? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente finaliza